Eu me chamo José da Silva. Sou homem do sertão de Pernambuco e o que vivi numa daquelas noites escuras ainda me deixa arrepiado até hoje. Nunca pensei que o medo pudesse se enraizar tão fundo na gente por causa de simples assombrações da realidade. Mas a verdade, às vezes, é bem mais terrível do que qualquer lenda. Há uns meses, voltei para minha cidade natal, depois de anos de labuta na cidade grande. Vim com a intenção de ajudar na roça e reviver as raízes, mas logo percebi que algo estranho vinha acontecendo por essas bandas. As pessoas andavam mais caladas, os olhares se desviavam quando o assunto era a velha fazenda no fim da estrada, e principalmente uma figura peculiar começava a ser comentada pelos mais antigos da região. Tudo começou de forma sutil. Nas primeiras noites, enquanto eu tentava dormir na casa de um primo distante, ouvi passos leves no quintal. Era o som da terra ressequida e do vento que parecia contar segredos antigos. No começo, achei que era minha imaginação me pregando peça. Afinal, depois de tanto tempo longe do ritmo devagar do sertão, a solidão podia fazer estrago na cabeça. Mas os barulhos insistiam, sempre nos cantos da noite, como se alguém rondasse a propriedade. Numa dessas madrugadas, bem depois das 11, levantei para ver o que se passava. Saí devagar, com a lanterna na mão, e avistei uma figura caminhando pela estrada de terra que levava à velha fazenda abandonada. Ela usava um vestido branco, simples, quase impecável, apesar da pouca luz, e andava devagar, como se cada passo fosse medido. A visão me congelou a espinha. Não parecia uma assombração de histórias de meia-noite, mas uma pessoa de carne e osso, mas com um ar de quem carrega muita tristeza e segredos. Decidi segui-la à distância, sem que ela percebesse. Caminhei devagarinho, observando-a enquanto ela seguia rumo à fazenda abandonada, um lugar que os mais velhos chamavam de a Casa dos Mistérios. Lá, o tempo parecia ter parado. As janelas quebradas e o muro descascado davam ao ambiente um ar de abandono e decadência. A mulher de branco entrou pela porta que rangeu, e eu fiquei ali, encostado na parede, tentando entender o que aquela visão significava. No dia seguinte, não consegui tirar da cabeça a imagem daquela mulher. Fui falar com o coronel da cidade, um homem conhecido por seus modos rústicos e conhecimento dos causos locais. Ele me contou que, há uns anos, uma moça de família humilde, conhecida por sua beleza e bondade, morreu tragicamente numa dessas noites. Diziam que ela sempre andava vestida de branco, até o dia em que sumiu sem deixar vestígios, e muita gente acreditava que seu espírito ainda perambulava pelas redondezas. Mas eu não acreditava em fantasmas. O que mais me chamou a atenção foi o tom de tristeza na voz do coronel, que parecia ter vivido momentos difíceis com aquela história. Determinada a descobrir a verdade, comecei a conversar com os vizinhos e a recolher pedaços da história que se misturavam entre o real e o boato. Descobri que a moça, cujo nome era Lourdes, fora uma jovem trabalhadora, ajudava na roça e cuidava dos irmãos menores depois que a mãe falecera. Alguns diziam que ela fora vítima de injustiça, de uma situação envolvendo pessoas poderosas da cidade que queriam silenciar sua voz. Outras versões falavam de um amor proibido que a teria condenado. Seja lá qual fosse a verdade, a imagem de Lourdes, a mulher de branco, parecia se repetir nas sombras das noites. As noites seguintes foram um tormento. Em casa, as janelas batiam com o vento forte que vinha do sertão, e eu ouvia passos pesados lá fora, perto do muro de pedra. Em um desses momentos, saí para ver se encontrava alguém vagando por ali, e novamente a vi. A mulher de branco parada em frente à porta da velha fazenda, os olhos grandes e perdidos, como se chamassem por socorro. Meu coração disparou, mas tentei me aproximar com cuidado, chamando-a num sussurro. "Ô moça, você tá bem?" Ela se virou devagar e, por alguns instantes, encarou-me com um olhar tão triste que me fez querer protegê-la de todo mal.
Mas antes que eu pudesse fazer algo, ela se desvaneceu na escuridão, deixando-me só com o silêncio e o peso de tantas perguntas sem resposta. No dia que se seguiu, comecei a notar detalhes inquietantes. Pegadas recentes na terra batida que levavam até a porta da fazenda. Portas que se abriam sozinhas e sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. Não havia sinal de alguém forçando a entrada ou de barulho de aparelho. Tudo era silencioso, quase como se o próprio ambiente conspirasse para manter os segredos do passado. Passei a registrar tudo num caderno velho, tentando traçar uma linha de acontecimentos que fizesse sentido. Cada anotação só aumentava o mistério e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu resolvi então enfrentar o que quer que estivesse por trás de tudo aquilo. Numa noite de céu encoberto, armado com minha coragem e a lanterna, voltei à velha fazenda. O ar estava pesado e a sensação de perigo era quase palpável. Entrei devagar, os rangidos do assoalho de madeira fazendo cada passo ecoar na escuridão. Caminhei por corredores estreitos, onde o cheiro de mofo misturava-se à poeira do tempo. Foi então que, de canto de olho, vi uma figura branca se movendo no fim do corredor, a mulher de branco. Desta vez, não pude conter o impulso de segui-la de perto. Ela conduziu-me até uma pequena sala onde, espalhadas sobre uma mesa empoeirada, estavam cartas e fotografias antigas. Lá, encontrei a prova da história de Lourdes, um diário onde ela relatava suas angústias, os abusos sofridos e os planos de lutar contra as injustiças que dominavam a cidade. Enquanto lia aquelas palavras carregadas de dor, ouvi do lado de fora passos apressados. Acordei de um transe, com o coração batendo forte, e percebi que alguém se aproximava. Não eram os habituais barulhos do vento, mas passos decididos, quase ameaçadores. Tranquei a porta com as mãos trêmulas e esperei, ouvindo vozes baixas e risos secos que vinham do lado de fora. Era como se alguém quisesse manter o que eu tinha descoberto em segredo. Naquela mesma noite, a tensão atingiu seu ápice. Os sons de passos se intensificaram e pela fresta da porta avistei sombras se movendo pelo corredor. Eu estava ali, dividido entre a vontade de fugir e a necessidade de proteger o legado de Lourdes, que agora parecia clamá-la por justiça. A porta sacudiu com força e eu soube que não tinha como evitar o confronto. Os gritos abafados e o barulho de objetos sendo arremessados fizeram minha adrenalina disparar. Em meio ao tumulto, a figura da mulher de branco reapareceu, agora bem próxima, com um semblante de desespero e coragem. Sem palavras, ela apenas estendeu a mão como se quisesse me puxar para fora daquele pesadelo. Não sei bem como consegui escapar da investida dos homens que se infiltraram na velha fazenda. Tudo aconteceu tão rápido, num turbilhão de medo e desespero. Mas depois daquela noite, fiquei marcado. A polícia local nunca chegou a desvendar completamente os fatos e os envolvidos sumiram sem deixar rastros. Eu permaneci na cidade, agora com a convicção de que a verdadeira face do terror está nas ações dos homens e na injustiça que se perpetua por entre as sombras do nosso sertão. Hoje sigo vivendo com o peso daquela experiência. A imagem da mulher de branco, que não era nem assombração nem fruto de delírio, mas uma vítima real de um sistema corrupto, ainda me persegue. Ela se tornou símbolo de tudo aquilo que a gente tenta enterrar, mas que sempre volta para assombrar as ruas empoeiradas e os corações sofridos do Nordeste. E enquanto a noite cair, eu continuo a ouvir os passos lá fora, lembrando-me de que, muitas vezes, o terror mais real é aquele que esconde por trás da aparência de uma calma enganadora a crueldade dos homens. Eu nunca vou esquecer o verão de 1997, lá no sertão da Paraíba. Estava tão seco que até os urubus desmaiavam no céu.
Meu pai, cansado de ver o gado morrendo de sede, decidiu cavar uma cisterna atrás do nosso casebre. Foi ali que tudo começou. Naquele tempo eu tinha uns 12 anos e ajudava nas tarefas da roça. Meu irmão mais novo, Zé Carlos, era quem ficava cuidando das cabras. A gente morava num lugar isolado, a 3 léguas da cidade mais próxima. A única coisa que tinha por perto era um cemitério abandonado, daqueles antigos, com cruzes de madeira podre. Mas isso é detalhe. O problema foi quando o velho começou a cavar. No primeiro dia, a enxada dele bateu em algo duro, tipo uma pedra. Só que quando a gente limpou a terra, viu que não era pedra não. Era um troço redondo, feito de barro queimado, com uns desenhos esquisitos. Parecia uma tampa. Meu pai, homem teimoso, resolveu arrombar aquilo com uma picareta. Dentro tinha um buraco fundo, escuro como breu, e um cheiro, meu Deus, um cheiro de coisa morta há séculos. Mas pior foi o que veio depois. Naquela noite, a gente ouviu um barulho vindo da cisterna. Tipo um gemido, mas baixinho, igual vento passando em fresta. Meu pai jurou que era imaginação, mas eu vi o Zé Carlos tremendo, feito vara verde. Nos dias seguintes, coisas estranhas aconteceram. As cabras sumiam e apareciam mortas, secas, sem uma gota de sangue. A cisterna começou a cantar toda noite, um som que misturava choro de criança com o ronco de um bicho velho. Meu pai, desesperado, chamou o seu Raimundo, um velho conhecido da cidade que entendia de coisas do outro mundo. Seu Raimundo chegou com uma cruz de osso e um terço enrolado no pescoço. Quando olhou para a cisterna, empalideceu. Isso aqui não é cisterna não, é cova, e não é de gente. Ele contou uma história antiga, de antes da seca, sobre uma família que morava ali. Diziam que o patriarca tinha feito pacto com o diabo para trazer chuva, mas algo deu errado. A mulher e os filhos dele desapareceram numa noite e o homem foi encontrado enforcado na gameleira que até hoje está lá seca. A partir daí, o terror escalou. As paredes da cisterna começaram a suar um líquido preto, grudento. Meu irmão Zé Carlos acordou com marcas roxas no pescoço, como se alguém tivesse tentado estrangular ele. E eu juro que via vultos na escuridão, movendo-se devagar, arrastando os pés na terra. Uma noite, o desespero bateu. O Zé Carlos sumiu. A gente o encontrou dentro da cisterna, sentado no fundo, encarando as paredes. Ele estava falando em uma língua que ninguém entendia, com a voz grossa de homem feito. Seu Raimundo tentou exorcizar o lugar, mas quando jogou água benta na cisterna, o líquido começou a ferver e um grito ensurdecedor ecoou. O velho desistiu. Isso aqui está além de mim. É maldição que vem do sangue da terra. Meu pai, então, decidiu tampar a cisterna. Encheu de pedras, terra, cimento, mas na manhã seguinte o buraco estava aberto de novo, como se alguém tivesse escavado por dentro. Foi quando a gente viu as pegadas, pequenas de criança, saindo da cisterna e indo em direção à gameleira. No último dia, antes de fugirmos dali, eu tive coragem de olhar dentro do buraco de novo. E lá no fundo, iluminado por um clarão verde, tinha um rosto. Era o rosto do Zé Carlos, mas deformado, com a boca aberta num sorriso que ia até as orelhas. Ele sussurrou: "Vai chover, irmão, vai chover sangue." Hoje, 25 anos depois, ainda moro no mesmo estado, mas longe daquele lugar. Só que toda vez que a seca aperta, eu ouço o barulho. É como se a cisterna estivesse me chamando de noite, num cochicho que só eu entendo. E pior, as notícias da TV dizem que estão achando corpos secos nos buracos do sertão. Corpos de crianças com marcas de estrangulamento. A gameleira seca ainda está lá, dizem. E dizem também que quando ela brotar folhas de novo, o pacto vai se cumprir. Eu não durmo mais. Sempre fui um homem de cidade, acostumado à agitação e às luzes que nunca se apagam. Contudo, algo dentro de mim clamava por um recomeço, um retorno às origens que eu mesmo mal lembrava. Foi assim que, há alguns meses,
decidi aceitar a herança de uma antiga casa situada no sertão de Pernambuco. Ao chegar, fui recebido por um sol inclemente que dourava a terra árida e por um silêncio tão denso que parecia esconder segredos nos cantos da propriedade. A casa, construída em taipa e madeira, mostrava as marcas do tempo. Rachaduras nas paredes, janelas com vidros manchados e uma porta de madeira que rangia com o menor sopro de vento. Nos dias, a paisagem se revelava como um quadro de contrastes. O calor abrasador que fazia a terra estalar e, ao mesmo tempo, a beleza melancólica de uma caatinga que se recusava a ceder à seca. Era um cenário simples, porém carregado de histórias que a própria terra parecia querer contar. Durante as primeiras semanas, concentrei-me em pequenas reformas e na adaptação à rotina do campo. Mas conforme as tardes se transformavam em noites, uma sensação inexplicável começou a me atormentar. Não era o simples isolamento que me perturbava, mas algo mais sutil. Ruídos vindos dos recantos da casa, passos que se perdiam na imensidão do silêncio e sombras que pareciam dançar à luz trêmula do luar. Numa dessas noites, enquanto caminhava pelo quintal para espantar a inquietação, avistei uma figura à distância. Ao princípio, pensei tratar-se de algum vizinho que se aproximava, mas a pessoa caminhava devagar, como se hesitasse a adentrar aquele espaço. Conforme me aproximei, percebi que se tratava de uma mulher de meia idade, com os traços marcados pelo sol e pelo tempo. Seus olhos profundos e serenos contrastavam com a rigidez da expressão em seu rosto. Ela se apresentou simplesmente como Dona Eulália. Soube que você havia chegado para ocupar a velha casa dos seus antepassados. Vim até aqui para lhe dar um aviso, pois este lugar guarda memórias que nem todos estão prontos para enfrentar, disse ela com uma voz mansa, porém cheia de uma autoridade sutil. Dona Eulália, figura enigmática e respeitada no vilarejo, era conhecida por todos como a guardiã das histórias do sertão. Moradora da região desde a infância, ela parecia ter um conhecimento quase instintivo dos segredos que a terra ali abrigava. Durante as semanas seguintes, aproveitei cada oportunidade para conversar com ela. Em longas tardes à sombra de um mandacaru, enquanto o sol se punha no horizonte, ela me contava sobre a história da propriedade. Segundo suas palavras, há muitas décadas, um homem apaixonado de maneira obsessiva fora injustamente acusado de um crime que não cometeu. Desesperado, ele teria tirado a própria vida em um dos fundos da propriedade, perto de um antigo poço. O ambiente, desde então, parecia impregnado da angústia e do remorso daquele ato trágico. Dona Eulália confessava que, nos momentos de silêncio profundo, era possível ouvir o eco do sofrimento daquele homem, como se o passado se recusasse a ser enterrado. Essas histórias, longe de me convencer de alguma intervenção sobrenatural, despertaram em mim uma inquietude visceral. Comecei a notar que, em certas noites, a figura de Dona Eulália aparecia silenciosamente nos arredores, observando a casa de longe. Não sei se era uma coincidência ou parte de sua rotina de vigilância, mas sua presença passou a ser um misto de consolo e alerta. Havia nela algo de quase sagrado, uma conexão íntima com a terra que, de algum modo, fazia com que eu me sentisse menos sozinho em meio à vastidão do sertão. Certa madrugada, após um dia exaustivo de trabalhos na roça, acordei com um som estranho vindo do interior da casa. Lentamente, com o coração acelerado, desci as escadas rangentes e, ao passar pelo corredor, deparei-me com a figura de Dona Eulália parada perto de uma antiga porta de madeira. Ela não disse nada. Apenas me fitou com aqueles olhos que pareciam conter o peso de incontáveis histórias. Em um gesto quase imperceptível, ela inclinou a cabeça e, com a voz embargada, murmurou: "Às vezes, o que te perturba não vem de fora, mas de dentro de ti. Os medos que assombram este lugar
refletem também os segredos do coração. Naquele instante, senti uma onda de emoção e identificação. Talvez minha chegada ali não fosse um mero acaso, mas o desdobramento de algo maior. Uma oportunidade para encarar meus próprios fantasmas. Passei a buscar, nas palavras e nos silêncios de Dona Eulália, uma espécie de guia para entender não só os mistérios da casa, mas também os recantos obscuros da minha alma. Os dias se sucederam com a cadência do tempo no sertão. Sol intenso, calor que fazia o suor escorrer sem piedade, noites onde o silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes da natureza. Em meio a essa rotina, a presença de Dona Eulália se tornava mais frequente. Ela me acompanhava nas caminhadas matinais, explicando os nomes das plantas que resistiam bravamente à seca. E, em outras ocasiões, se sentava ao meu lado para observar o pôr do sol, como se cada crepúsculo fosse uma prece silenciosa. Aprendi com ela que o verdadeiro terror não reside em aparições ou em eventos sobrenaturais, mas na solidão e na incapacidade de confrontar os próprios medos. O sertão, com sua vastidão e beleza implacável, fazia lembrar que a vida é feita de luz e sombra, de momentos intensos e de pausas que nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos. Dona Eulália, com sua sabedoria silenciosa, ensinou-me a reconhecer que cada ruído, cada sombra que se movia na penumbra, era um convite à reflexão. Hoje, enquanto escrevo estas linhas sob o céu estrelado do Nordeste, sinto que minha jornada se transformou em um processo de autoconhecimento. A velha casa e a terra ressequida que a cerca não são apenas um refúgio físico, mas um espelho das complexidades da vida. E, em meio a tudo isso, a figura de Dona Eulália permanece como um farol, lembrando-me de que, por mais sombria que seja a sombra, a luz do sol sempre retorna para aquecer a alma. Entre o sol e a sombra, aprendi que os segredos do sertão, assim como os segredos do coração, não podem ser ignorados, mas sim enfrentados com coragem, compaixão e a certeza de que cada história, por mais dolorosa que seja, tem o poder de nos transformar. Era a época de seca no sertão da Paraíba, e eu havia herdado a antiga fazenda do meu avô após seu falecimento. A propriedade estava abandonada há quase uma década, desde que ele se mudou para a cidade devido à idade avançada. Decidi passar algumas semanas lá para avaliar a situação e talvez restaurá-la. Cheguei numa tarde de agosto, quando o sol castigava a terra rachada e os poucos arbustos que resistiam à estiagem. A casa grande da fazenda, antes imponente, agora estava deteriorada pelo tempo. As paredes descascadas e as janelas empenadas contavam histórias de abandono. O ranger da porta principal ecoou pelo corredor vazio quando entrei. O cheiro de mofo e poeira dominava o ambiente. Comecei a limpar o que seria meu quarto, aquele mesmo onde dormia durante as férias de infância. Enquanto organizava minhas coisas, encontrei um antigo diário do meu avô escondido atrás de um armário. Decidi deixar sua leitura para depois do jantar. À noite, a solidão da fazenda era absoluta. O silêncio só era quebrado pelo ocasional pio de uma coruja e pelo vento que assobiava entre as frestas das janelas. Acendi um lampião, já que a energia elétrica ainda não havia sido religada, e comecei a ler o diário. As primeiras páginas falavam sobre a rotina da fazenda, mas logo percebi que algo estava errado. Meu avô descrevia eventos estranhos que começaram a acontecer após ele ter fechado uma antiga casa de farinha que ficava nos fundos da propriedade. Segundo seus relatos, os trabalhadores se recusavam a passar perto do local depois do anoitecer, alegando ouvir gritos e ver vultos. Enquanto lia, um barulho de passos no corredor me fez congelar. Eram passos pesados, arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. Meu coração disparou quando percebi que se aproximavam do meu quarto. Segurei a respiração,
tentando me convencer de que era apenas a madeira antiga estalando, mas os passos eram reais demais. De repente pararam em frente à minha porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Através da fresta inferior, pude ver uma sombra se movendo. Não havia energia elétrica na casa e eu estava sozinho com meu lampião. Aquela sombra não deveria existir. Reuni toda a minha coragem e abri a porta num movimento brusco. O corredor estava vazio, mas um cheiro forte de terra molhada e algo podre invadiu minhas narinas. Seguindo um impulso inexplicável, decidi investigar a antiga casa de farinha naquela mesma noite. O caminho até lá foi aterrorizante. A lua cheia iluminava o terreno, criando sombras disformes nos cactos e arbustos ressequidos. Cada passo que dava parecia me aproximar de algo que eu não deveria descobrir. Mas minha curiosidade era mais forte que o medo. A casa de farinha estava parcialmente destruída, com o telhado desabado em alguns pontos. Quando me aproximei da entrada, ouvi um sussurro. Não eram palavras, mas um som gutural, como um lamento profundo vindo das entranhas da terra. O cheiro de podridão ficou mais forte. Iluminei o interior com meu lampião e meu sangue gelou. No chão de terra batida, havia marcas recentes de arrasto, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado até um alçapão que eu nunca soubera existir. O alçapão estava entreaberto e dele vinha aquele odor nauseante. Minhas mãos tremiam quando puxei a tampa de madeira. Uma escada precária descia para a escuridão. O som dos lamentos ficou mais claro e agora eu podia distinguir palavras misturadas com choro. Era uma voz feminina, antiga, que parecia carregar décadas de sofrimento. Descendo os degraus com cuidado, descobri uma pequena câmara subterrânea. As paredes eram de terra e pedra e havia marcas de unhas por toda a parte, como se alguém tivesse tentado escavar uma saída. Num canto, encontrei ossos humanos e pedaços de tecido podre. Junto deles, um terço antigo e uma aliança de ouro. Naquele momento, lembrei-me das histórias que minha mãe contava sobre o primeiro casamento do meu avô. Sua primeira esposa havia desaparecido misteriosamente poucos meses após o casamento. Todos acreditavam que ela tinha fugido para a cidade grande. Mas agora eu estava diante da terrível verdade. Um grito agudo cortou o ar, tão próximo que me fez derrubar o lampião. Na escuridão total, senti dedos frios tocarem minha nuca. Subi as escadas correndo, tropeçando nos degraus, com o som de passos me seguindo. Ao emergir do alçapão, vi uma figura feminina de vestido branco parada na entrada da casa de farinha, bloqueando minha saída. Seu rosto estava parcialmente decomposto, mas ainda era possível ver a aliança brilhando em sua mão esquelética. Ela apontou para o alçapão e falou com uma voz que parecia vir de outro mundo. Ele precisa pagar pelo que fez. Corri de volta para a casa grande, sem olhar para trás. Passei a noite em claro, ouvindo passos pelo corredor e lamentos vindos da casa de farinha. Na manhã seguinte, fui até a cidade e comecei a investigar o passado do meu avô. Descobri que não fui o primeiro a herdar a fazenda. Meu tio mais velho deveria tê-la recebido, mas morreu em circunstâncias misteriosas antes que isso acontecesse. Hoje, 5 anos depois, ainda sou assombrado pelas lembranças daquela noite. A fazenda continua abandonada, guardando seus segredos macabros. Às vezes, quando o vento sopra forte do sertão, posso jurar que ouço os lamentos vindos da casa de farinha, lembrando a todos que alguns pecados nunca são realmente enterrados.